Durante o 25 de Abril, foi dirigente da Federação através da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo e até acabou um jogo no Brasil como selecionador nacional. Eusébio e Ronaldo são as suas paixões futebolísticas. Mas as fintas de António Simões, o primeiro amor. Não queria ir embora do Stade de France no dia 10 de julho de 2016 e acredita que foi dos pés de Éder que chegaram ao fim as esperanças de recandidatura de François Hollande à presidência francesa. Seja bem-vindo ao Cultura Tática desta semana. Este um especial de Natal, um especial também porque estamos na casa do Presidente da República, do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Muito obrigado por ter nos recebido numa semana especial em que o António, tal como o Presidente, completou uma idade bonita, o Presidente 70, o António 75 anos, a Sport TV completa 20 e, portanto, estamos aqui numa série de efemérides. António, desde a primeira altura que o seu primeiro objetivo era ter o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa como convidado, finalmente conseguiu. De facto, é um enorme prazer que eu tenho ter esta oportunidade de estar pessoalmente com uma pessoa que eu estimo, que eu considero, que tem características humanas no qual eu me revejo totalmente. Portugal necessita de pessoas, não apenas o Presidente da República, mas a pessoa em si, que tem a disponibilidade do afecto. Os portugueses têm um déficit tremendo. É uma característica que eu não poderia deixar de realçar e aproveitar para lhe agradecer a simpatia, sempre, que a Sua Excelência Presidente teve para comigo. E isso é um registro que me apraz enaltecer na pessoa da grande figura e a primeira figura do Estado português. Ora bom, agora deixem-me apresentar cumprimentos. Estejam em vossa casa, que é vossa, porque isto é uma casa do povo português. Simpaticamente disseram que era uma casa minha, mas não é minha. Eu estou aqui como locatário temporário durante 5 anos, mas a casa é do povo português. Só durante 5? É nossa, vossa, de todos os portugueses. Em segundo lugar, deixem-me aproveitar esta época para formular os votos, não apenas aos dois, mas a todos os que estão a ver, de festas felizes, um Feliz Natal e um ano de 2019, se possível, ainda melhor, bastante melhor do que 2018. Depois, também deixem de dizer que para mim é um prazer receber aqui, e logo por acaso desta sala, que chegou a ser a sala onde o Príncipe Dom Carlos, antes de ser rei, jogava bilhar. Antes de passar lá para cima, portanto, de alguma maneira esteve ligado ao desporto. E é uma primeira, quer dizer, eu penso que jamais houve uma entrevista ligada ao desporto aqui no Palácio de Belém, alguma vez havia de ser, e ainda bem que é. Muito obrigado. Convosco, e em particular com o António Simões. Não apenas por ele ter perfeito a idade perfeita que tem hoje, que não se nota, mas porque era um dos meus ídolos de infância e de adolescência. Não havia juventude ainda naquela altura, portanto, era-se criança e depois passava-se a adolescente, depois aos 17 anos, filmes para mais de 17 anos, adulto. E eu lembro-me, quer dizer, lembramos todos os portugueses do muito que devemos ao António Simões, ao serviço de Portugal, as alegrias que nos deu, e depois a outros deu alegrias ao serviço do Benfica, em particular, mas que todos partilhamos pela qualidade excepcional que ele tinha como jogador, mas sobretudo como pessoa. Finalmente, um cumprimento à Sport TV. Eu sou, desde que ela nasceu, um telespectador da Sport TV, do muito futebol que ela tem, em todas as línguas. Mas é muito eclético, não é? Diversas, é muito eclética e ecuménica, mas também, como há pouco recordava, de outros desportos, nomeadamente o basquetebol, às tantas da madrugada, quando são aquelas horas que eu, noctiva, tinha muito prazer em ir acompanhando a NBA em toda a sua pujança. Portanto, sintam-se em vossa casa, porque a casa é vossa. Muito obrigado. 70 anos também muito ligado ao desporto, de várias facetas. Sim, quais é que são as suas referências? Mau praticante, de uma maneira geral, mau praticante. O que é que praticou? Eu vou dizer, os desportos que pratiquei mal. Mal neste sentido, bem intencionado, mas nunca com grande sucesso. Mas como o que interessa é praticar e não necessariamente vencer, mesmo quando se pretendia vencer, fui praticando. Assim, a nível escolar,
Eu estive em várias, quando andei no Pedro Nunes, era sobretudo porque era muito alto para a minha idade. Aquilo em que era menos mau era voleibol, mas também jogava handball. Futebol chegou a haver um bocadinho, porque havia o velho estádio dentro do Pedro Nunes, mas depois foi alterado e fez ali uma pista de atletismo e tal, e um novo pavilhão gimnodesportivo, e portanto o futebol não houve hóquei em patins, mas nunca pratiquei, portanto pratiquei voleibol, handball, basquetebol, a nível escolar. Muito cedo comecei a jogar também ténis e a fazer natação. A natação é o que dura. Até ainda hoje, não é? Ainda tem esse hábito. Ficou a natação, eu compatível com a minha perfeita idade. O ténis parou quando a primeira operação, um menisco, e depois eu jogava em piso rápido e, portanto, a coluna recente, mas nunca joguei muito bem. Ainda entrei no campeonato de terceiras, mas mal, muito mal. Eliminado, se não era na primeira, era na segunda, era na terceira eliminatória, chegar à quarta era... Ganhei um dia uma taça num torneio e nunca percebi bem porque é que ganhei, porque fiquei para aí em terceiro lugar, mas ganhei uma taça. Agora, acompanhei desde sempre, atividade física sempre, e portanto, desporto, mas desporto não competitivo sempre. Agora, é verdade que acompanhei desde muito novo o desporto como entusiasta, indo, vendo, partilhando, estando em alguns momentos particularmente curiosos, porque o meu pai, a certa altura, teve a pasta do desporto, no tempo da ditadura. Ele foi subsecretário de Estado da Educação Nacional, não havia secretário de Estado, havia o ministro e o subsecretário de Estado, e ele tinha o pelouro do desporto. E isso coincidiu com a inauguração do Estádio José Alvalade, estive na inauguração, a inauguração do Estádio do Restelo, estive na inauguração, com o meu pai, depois por essa altura o terceiro anel do Benfica, um pouco que mais também tarde. foi por essa altura, tarde, final dos anos 50, princípios dos anos 60, e também por lá estive. Não me lembro de nada ligado com o Estado das Antas, especificamente, embora lá fosse muitas vezes, porque o meu pai, eu era o mais velho, e portanto, para levar um dos filhos, os outros eram muito miúdos, e levou-me o mais velho. E foi assim que eu fiquei sócio do Sporting Clube de Braga. Porquê? O meu pai visitou o Braga, ele era, entre aspas, deputado à chamada Assembleia Nacional, que sabemos que a Assembleia era pouco, não é? E era pelo Círculo de Braga. E numa das visitas que fez, foi homenageado pelo Sporting Clube de Braga. E disse, sim, mas eu não posso aceitar a homenagem, de ficar sócio honorário e tal. E alguém teve a ideia, e porquê é que não fica o filho? E então, lá recebo eu o emblema do Braga, mais o cartão do Braga. Isto era uma revolução nos anos 50. Não havia ninguém do Braga em Lisboa que eu conhecesse. Eras do Benfica, claro. Eras do Sporting, eras do Belenense, eras do Oriental, eras do Atlético, Casa Pia. Mesmo do Porto havia muito pouca gente. Muito pouco. Bem, Braga, falar em Oslo. Eu era de um clube de Oslo. E, portanto, mas o Braga estava razoavelmente bem naquela altura. Estamos a falar 56, 57, 58, andava ali no meio da classificação. E tinha um jornal, eu recebia o jornal, tinha lugar, lá ia pagando, de início eu não pagava porque era criança, mas depois comecei a pagar a cota. E tinha o lugar na bancada onde nunca ia, claro. Porque não seguia a Braga. Mas quando o Braga vinha até Lisboa, ia sempre. Eu não falhava. E, portanto, aí ia. E lembra-se da sua primeira ida ao estádio 1º de Maio, na altura? Não era 1º de Maio? Não, era 28 de Maio. 28 de Maio. 28 de Maio passou com a democracia. Exatamente, era 1º de Maio. Olha, 28 de Maio, lembro, foi um jogo com o Benfica. E era muito dramático ver o Benfica em Braga. Porque havia mais gente do Benfica era benfiquista. Era. Exatamente. Aliás, a mim venderam-me uma história, que eu não sei se é verdadeira, portanto eu vendo-a tal como a comprei, é que a primeira parte é verdade, o Sporting Clube de Braga esteve ligado ao Sporting. E o primeiro equipamento era verde e branco. Exatamente. Assim, verde de um lado e branco do outro lado. Mas a maioria da população era do Benfica. E então, numa Assembleia Geral, terá havido uma troca assim mais acesa de pontos de vista e teriam chegado ao compromisso, que é o que existe, o equipamento passou a ser vermelho, toda a gente dizia que era cópia do Arsenal, então passou a ser vermelho, satisfazendo os benfiquistas de Braga, ficando o nome de Sporting.
Não há muitos, eu penso que é o único Sporting que tem equipamento vermelho em Portugal. Bom, o que é facto é que cada vez que havia o jogo Benfica-Braga era um drama porque 2/3 do estádio estava a vibrar pelo Benfica. E estou a ser simpático, eram 3/4 ou 4/5. Eu lembro-me desse. E eu, muito isolado, muito miúdo, a não perceber porque é que eles não eram de Braga. Agora, mudou um pouco, nós distinguimos, ou eu costumava distinguir antes de ser Presidente da República, agora sou de todos os clubes, não é? Mas antes eu distinguia entre os bracarenses e os braguistas. Bracarenses têm 2 clubes, que é o Benfica e o Braga. E os braguistas só têm um, que é o Braga. Eu sou braguista. E, portanto, como entrei muito miúdo, isso era muito diferente. Eu era colega daquele furioso sportinguista, chamado Eduardo Barroso. Andámos juntos desde 1 ano e meio de idade, não é? E, portanto, ele é testemunha desta aventura, porque eu contava-lhe a minha paixão pelo Braga, ele não percebia, como sportinguista que era. O Sporting só havia um, que era o dele, não havia Sporting de Braga, uma coisa inexistente. Bom, e eu sentia-me, ao mesmo tempo, muito isolado, mas muito feliz, porque era uma ave rara. Ser do Braga, assistir às vindas do Braga à Tapadinha, ao Restelo. Politicamente... Parentes, ainda me lembro do Estado das Salésias. Não é? Sim. Mas enfim, não interessa. Isto para dizer que acompanhei isso e acompanhei muitas outras atividades esportivas em geral e tanto que acompanhei que depois tive uma aventura, mais tarde, tinha acabado de ficar assistente da Faculdade de Direito de Lisboa, mas antes ainda da Revolução, em que eu, um dia, estou a preparar uma aula e entra um senhor com uma pasta, estou a vê-lo de óculos, uma pasta, entra e diz: eu sou da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Eu nunca tinha ido aos Açores naquela ocasião. Angra do Heroísmo, ou melhor, eu acho que tinha ido a Ponta Delgado, não tinha ido a Angra do Heroísmo. E eu disse, e nós queríamos que fosse para a Federação Portuguesa de Futebol. Eu? Mas a que título? Porque há 12 diretores de cada uma das associações de futebol. Mas era assim o sistema. E a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo acha que está a ser prejudicada por não ter um jurista na direção. Na altura, a direção da Federação tinha alguns poderes em matéria disciplinar e jurídica. E é uma pena, e gostávamos que fosse, e estaria um bocadinho por aventura. Achei piada, aos 20 e poucos anos de idade, essas piadas, essas aventuras, aceitei. O convite foi para aí, o que é em fevereiro de 74. Portanto, eu tinha, 25 anos. E aceitei. Era na Praça da Alegria, uma mesa redonda, 12 diretores. Na altura só podia ser presidente ou o Sporting ou o Benfica, alternavam. Na altura era o Sporting, era o Fagundes, tinha sido um grande handbolista. Exato. E era sportinguista. E o Porto era, com o Belenenses, alternadamente sempre vice-presidente. E havia um vice-presidente de Setúbal, um vice-presidente do Porto. Bom, e eu aceitei, tomei posse em março, veio o 25 de Abril e tive grandes aventuras, que vos vou contar rapidamente, como diretor da Federação Portuguesa de Futebol. Primeira grande aventura foi a seguinte. A seguir ao 25 de Abril, o povo, naturalmente, decidiu manifestar finalmente aquilo que pensava sobre a arbitragem de uma forma um pouco contundente e, portanto, houve várias cenas de agressões a árbitros logo a seguir ao 25 de Abril. Resultado, os árbitros, na altura tinha uma comissão central, fizeram greve, que era quase sempre presidida pelo Joaquim Campos. Exato. Os árbitros disseram: não arbitramos mais. Acabou. E estávamos quase no fim do campeonato. Isso era o fim do mundo, não podia ser. Toma posse o primeiro governo provisório e o ministro, que era um professor de Coimbra, Eduardo Correia, era um professor de Direito, ilustre, um lente, sabia de futebol, não há em Coimbra nenhum lente que não saiba de futebol, mas distantemente. Reuniu no gabinete a polícia, a Federação Portuguesa de Futebol e a Comissão Central de Árbitros. E disse: temos de arranjar uma maneira e tal, eu vou fazer um diploma legal dando poderes policiais aos diretores da Federação. E vai um diretor para cada um dos jogos na altura, salvo erro, havia... Campeonato. Dos 12 jogos, para finalmente haver as últimas jornadas. Se não as últimas jornadas, não chega ao fim do campeonato. Foi sorteado qual o jogo que me calharia. E calhou Oriental Atlético, no campo Engenheiro Carlos Salema, que na altura era pelado, só com uma barra metálica à volta. Só.
simpaticamente arranjaram umas cadeirinhas para nós nos sentarmos. Muito bem. E lá fui eu, meti num daqueles becos que havia então em Marvila e tal, de carro. Já se tinhaga. Muito bem. E avancei. Fui falar com o árbitro e vi logo uma coisa que me preocupou. É que o balneário ficava longe do estádio, do terreno de jogo. Portanto, tinha que um atravessar empedrado, uma calçada, e fica longe. Eu comecei logo a perceber o que se ia passar. Claro. Disse, bom, isto é muito mau, isto vai acabar muito, muito mal. O trio de arbitragem, na altura havia só 3 árbitros, não havia mais. Não, havia um árbitro e 2 juízes de linha. Exatamente. O árbitro era um. O árbitro e o juiz de linha. Bom, eu lá disse, bom, então, estou aqui com a Polícia de Segurança Pública e tal. Eu com 25 anos, quer dizer, o que era eu com 25 anos a garantir a segurança do trio de arbitragem. Muito bem. Lá começa o jogo. O problema era o seguinte, o Oriental precisava, ou dava-lhe muito jeito, empatar. E o Atlético precisava de ganhar para ainda haver mais uma jornada ou 2, já não sei bem como. Se não descia, não é? Imaginam o que era a massa associativa, porque era Alcântara, Marvila e Beato. Portanto, gente dialogante e gente capaz de realmente um entendimento fácil, nada artritivo, nem violento e tal. Como é que acabou? Meu dito, meu forte. Acabou assim. Correu tudo muito bem, ao intervalo muito bem, a 5 minutos do fim. Numa jogada mais que discutível, o árbitro marca um penalti contra o Oriental. Pronto. Onde não se via a linha, sabem como é? Exatamente. Pelado, Assim. não se via a linha. Portanto, o árbitro suicida marcou um penalti, a bola entrou, não chegou ao meio do campo para o Oriental da partida, invasão de campo, pancada em todos, pancada no árbitro, pancada não sei quando. Mas, primeira experiência contundente. Segunda experiência também muito curiosa. Final da Taça de Portugal, entre Benfica e Sporting, em que Benfica e Sporting refizeram as relações. Boris Coutinho de um lado e João Rocha do outro. Abraçaram-se e tal perante o ainda Presidente-General Spínola. Com o professor Palma Carlos, Primeiro-Ministro em funções. Nas vésperas é preso o meu futuro colega de Direito, o professor... como é que ele se chama? Agora passa-me o nome. Já me lembro dele. Que era militante do MRPP. É preso. Pela Junta de Salvação Nacional. Bom, aí o que acontece é Saldanha Santos. Professor Saldanha Santos. Diz o Presidente Fagundes, eu não vou estar com um Presidente fascista. Não vou com um Presidente fascista, não vou, acaba de ser preso, não vou. Mas não pode ser, como é que o Presidente da Federação não pode ir e tal. Bom, lá se fez o entendimento, lá se fez o jogo, mas uma parte da direção não foi à final da Taça de Portugal. Bom, saltando, terceiro episódio mais picante de todos. Passa-se no Brasil. Ditadura brasileira na sua fase, porventura, mais complicada. Presidente Médici. Em Portugal, Primeiro-Ministro Vasconcelos. Estamos em março de 75. Terrível esse. Vésperas do 11 de março. Eu não sabia que ia haver 11 de março. Claro. Bom, quem é que vai ao Brasil esfiar a delegação? Quem é que vai, quem não vai? E sou designado eu para presidir a delegação. Aí já com uma idade mais provecta, porque já tinha 26 anos. Estava com 26 anos. Muito bem. E então, quem era o selecionador nacional? Abílio Rodrigues. Foi vice-presidente do Benfica. Bom, quem era o treinador? José Maria Pedroto. Que era genial, mas tinha um feitio que não vos digo, não vos conto. Dávamos bem porque os dois éramos, na altura, candidatos do PPD à Constituinte. Ele pelo Porto, eu pelo Lisboa, mas além disso estávamos bem. Mas ele, mesmo quando estava bem, tinha o seu feitio. Lá fomos. Primeiro gesto brasileiro. Substitui a seleção do Brasil pela seleção do Estado de Goiás. Era na inauguração do estádio Serra Branca. Ou Serra Dourada. Serra Dourada, em Goiânia. Muito bem. Segunda questão. Começa o jogo. Muito bem. Ainda se lembra que era a estrela da equipa de Portugal, nessa altura? Eram várias figuras. Estava o Tony, o António Oliveira. Não sei se... Humberto Coelho. Não. O Tony, salvo erro, o Tony sai magoado. Pela linha de cabeceira.
e é substituído. E depois reentra em campo e por uns minutos Portugal joga com 12 jogadores. 12 jogadores. E o pior é que o público presente viu. Bom, o pior é ter existido, mas depois viu. Exato. E começou a chamar uns nomes àquele árbitro brasileiro, Armando, qualquer coisa que foi. Armando Marques. Armando Marques. É que era o grande árbitro internacional. Na altura. Começaram a chamar-lhe a ele, à família. Armando assim, César costume. Coelho. Bom, Não sei se era, mas eu lembro que Foi o que apitou a final do Campeonato do Mundo, Armando César Coelho, será? não, é Não, muito é- mais não é anterior, sim. O problema de você Ó, Pedro, ser nome. Eu sei que tem. tu não, Ele tem uma Sr. Presidente, linhagem. é para lhe dizer que ele ainda não está a chegar à nossa idade. Também ele está Não, na mas hora. ele tem uma linhagem familiar. Pois é, isso. Que eu muito aprecio e muito admirei, admiro, mas quer dizer, não tem a nossa Ora idade. Bom, o que acontece? Portugal mete um gol. Mete o gol, a bola vai ao campo do terreno, vai ao centro do terreno, vai ao centro do terreno e tal, olha, contam, o árbitro conta, 12, para. E eu que estava na tribuna, onde estava, o Presidente me disse, o Ministro Jarbas Passarinho, o nosso embaixador Vasco Fuicha Pereira. Bom, mais o Abílio Rodrigues e eu, e lá, nós vemos o Pedroto a discutir com ele. E vejo o Pedroto a dizer assim, vamos embora. Quer dizer, num jogo de amizade, que já não era muito amigo, não é? amistoso, pela situação política vivida. Nós metíamos um golo com 12 e saíamos. O fim do mundo. Eu nunca corri tanto. Mais do que em Marvila. Muito mais. Eu corri escada abaixo até ao campo. E disse, ó Pedroto, mas como é que é isto? Diz ele, o árbitro é mal educado. Ó Pedroto, mas estávamos com 12, pequeno lapso técnico. Ó Pedroto, mas não é possível. E então estou ali a discutir com ele, o árbitro já só chamava nomes aos antigos colonizadores portugueses. E tudo isto e tudo somado, fizemos este pacto. Ficávamos no banco, a Bill e eu, 11 jogadores em campo, e a equipa técnica, suplentes, tudo para o hotel. E Pedroto saiu quarta-feira. Felizmente o Brasil ganhou 2-1, ou melhor, o Estado de Goiás ganhou 2-1. Mas foi cancelada a entrega da taça, Toda a taça. dos prémios, o jantar, tudo e tal. Portanto, foi uma experiência muito interessante. Quem é que eu tinha com o meu braço direito? O Neves de Sousa. Ah, sim. O Neves de Sousa, que trabalhava no Diário Lisboa, Sim. era o encarregado da parte do pelouro da comunicação social. Foi o pelouro com que eu fiquei. Presidente, E agora, a palavra é vossa. Mas sobre esta questão toda, muito rapidamente perguntar sobre o seguinte. Estou curioso, que sempre houve, nessa altura, a tentativa de haver alguma distância do gostar de futebol. A fatia intelectual deste país achava que gostar de futebol era depreciativo. Ainda hoje há alguns Ainda hoje intelectuais, existe. amigos, Mas é que caso não curioso. percebem porque é que se gosta de Exatamente. futebol. Pronto, é este ponto que eu estava Eu a tenho chegar ao amigos meus Exatamente. que não entendem o fenómeno futebolístico. Exatamente. Mas permite-me Não entendem mesmo. permite-me que lhe trate assim. Mas o meu amigo. Sim, mas eu ainda não era sempre- intelectual. sempre- Eu era apenas um... Não, mas sempre o assumiu Se é que jamais como um fui. fã do futebol. Quer jovem, quer hoje. Há sempre. Exatamente. Há sempre, Portanto, sempre, não há sempre. aqui nenhum complexo E conheço, intelectual. e nós conhecemos Exatamente. muito bons escritores que gostam de futebol, que António escreveram Lobantunes, sobre por futebol, exemplo. cantores que cantaram futebol. Há uma beleza no futebol. É evidente que eu tenho de admitir que era muito diferente do futebol daquela altura relativamente ao futebol. Sim, claro. Hoje o futebol é uma máquina económica brutal, que não era na altura. claro. Que ainda não era na altura. E, portanto, quando eu ia ver, por exemplo, que eu ainda vi, miúdo, ainda vi o Travassos, ainda vi dos 5 violinos, que é que posso ter visto? Vi O depois Vasco, no Hockey Patins. talvez o Vasco. Hockey Jesus Patins. Correia? Em Hockey Patins vi o Jesus Correia, Correia dos Santos. e o Correia Santos. dos Santos. Irmão. Mas já não jogavam futebol. Agora, mas lembro, por exemplo, a equipa do Benfica, aquela equipa Sim. dos anos 60 toda, a começar no Costa Pereira, lembro do Zé Pereira, lembro do Vicente, do Matateu, depois mais tarde o Iaoca, lembro-me mas também me lembro do Sporting, o Mocuna, daqueles anos 50. Sim. Bom, e o que impressionava na altura, primeiro era, mesmo em relação ao público, não havia propriamente claques. Não havia claques.
Claro. Os jogos eram uma coisa que eu não percebo hoje porque é que não são, às 3 da tarde. Havia os jogos à noite, que aliás eram muito tarde, eram às 9h45. Pois, 9h45. 9h45. Taça dos campeões europeus. 9h45. Mas eu cheguei a ver os jogos no estado de Alvalade antes de corridas de automóvel. Porque havia uma pista para automóvel. Mas, por exemplo, os jogos eram sistematicamente ao domingo às 3 da tarde. Sim. E ia-se, as famílias iam. Havia poucas senhoras a ir, muito menos que há hoje. Claro. Eram mais homens. Mas ia-se. Eu, por exemplo, fui ver mais tarde, quer dizer, aí já com o meu irmão António, que era furioso benfiquista, ver Benfica-Braga, e o meu pai deixava-me lá, eu não tinha carro, deixava-nos a nós, e entrávamos para a bancada. Calmamente. E estávamos na bancada. Muitas vezes eu ia para o peão, havia peão. Sim. Isso é outra figura que se perdeu, o peão de pé. Sim. Exato. Peão de pé assistir ao jogo todo de pé, não por entusiasmo, porque era assim, porque no era estado assim, Alvalade, o peão era um empedrado de pé. Empedrado. Exato. Mas é o peão de pé. Era diferente, era completamente diferente. Hoje há uma sofisticação, houve a transmissão primeiro radiofónica. Sim, depois a televisão, veio mudar tudo. E depois, ainda me lembro, primeiro na rádio não podiam entrar ao mesmo tempo os locutores. Tinha que dizer, daqui está, podes passar para cá, e passou. Mas estavam os resultados, passavam Era. Estavam os resultados todos e quando havia um gol, atenção, há gol e tal, e interrompia. Não, mas já foi mais tarde. Sim. Havia E aquele é- do Nuno Brás. Exatamente. Daqui Nuno Brás, perigo nas antas. Daqui Nuno Brás, perigo nas antas. Era aqui que eu me lembro de miúdo. Bom, Deu memória extraordinária, é isso que depois o acontecia. perigo não dava nada. Muito bem. E depois a televisão mudou radicalmente. E a partir daí depois foi outro mundo, outro mundo. Presidente, não só pelo seu aniversário, mas porque nós temos essa tradição no programa, oferecemos sempre um livro. Este é a história. É Os o futebol grandes de gol goleadores do futebol português. Qual é que foi o maior goleador que viu do futebol português? O primeiro goleador... Não é o primeiro, estou-lhe a perguntar o maior na sua... O maior goleador? o Bom, o maior goleador é assim. Eu aí vivo dividido entre duas figuras que marcaram duas fases diferentes da minha vida. O Eusébio. Quer dizer, é impossível ter vivido os anos 60 sem dar ao Eusébio o valor notável que ele teve. Porque eram outros tempos, como aliás aqui o António Simões sabe isso. Era mais difícil marcar-se e jogar-se bem naquele tempo, apesar de não haver as técnicas defensivas que há hoje. Porquê? Porque não havia o apoio médico que há hoje. O treino. Não havia a preparação física que há Exato. hoje. Porque não havia os treinos intensivos que há hoje. Claro. Porque havia operações como as que do joelho do Eusébio, que hoje nunca se fariam. Sim. Foram bom. Ou seja, ou do Matateu, também teve Sim. uma operação ao joelho, uma coisa brutal. Quer dizer, tinha um mérito enorme ser-se grande goleador naquela altura. Ser-se jogador de futebol naquela altura. Um mérito enorme e outro grande mérito é que se acabava não muito mais rico do que aquilo que se começava. Ninguém enriqueceu nessa altura. Era outro mundo. E o seu outro amor O outro é o Cristiano. Eu acho que é o Cristiano Ronaldo. Quer dizer, temos de admitir que o Cristiano Ronaldo é, para quem o conheça bem, e eu conheço bem, tive a oportunidade de conhecer bem de perto, estar em casa dele em Madrid, falar com ele, até o entrevistar um dia, fizemos uma conversa para a Federação Portuguesa de Futebol. O Cristiano Ronaldo tem de espetacular ser alguém que não pôde frequentar a escola como outros meninos da idade dele frequentaram, estudar mais na altura em que podia ter estudado, isto é, ter tido uma infância que servisse de base para uma carreira, não teve. E, portanto, arranca de uma matéria bruta que se foi fazendo, e foi fazendo primeiro aqui no Sporting e depois no Manchester, muito miúdo, muito miúdo, lançado no mundo muito miúdo, e na base de uma cabeça que muitas vezes não lhe é reconhecida, ele foi conseguindo atingir o que atingiu em termos de capacidade de autodisciplina, de treino, Sim. de superar a idade,
de superar as mazelas físicas. Porque ele tem algumas mazelas físicas, as pessoas esquecem-se disso, o pé desde há não sei quanto tempo, já me lembro nisso, na Alemanha, o joelho, a idade, tudo isso, e é pulso, para além do talento enorme e das condições físicas, que se foi fazendo, e portanto eu acho que podia indicar há outros. Felizmente há outros goleadores, mas eu estou estes que marcaram a minha adolescência, infância e adolescência, e o outro, este sempre. O momento em que o Éder marca aquele golo, isto tem ao lado o presidente Hollande... Não, eu vou explicar. Eu aí não resisto a explicar. Bom, só a história do Euro dava um romance. Eu fui ver vários jogos. Sim. Umas vezes sozinho, em termos de titulares de órgãos de soberania, noutros acompanhado ou pelo Presidente da Assembleia da República, que sofre imenso, mas sofre mais contido, ou acompanhado pelo Primeiro-Ministro, que sofre não contido. Quer dizer, é extrovertido nisso. Eu que sou considerado um extrovertido, que não é verdade, sou um tímido corrigido, nesses jogos internacionais fico contido, porque estou ali ao lado do chefe de Estado, do outro país, do presidente da UEFA. E depois tem aquela reação. Mesmo assim contido, é ver... Mas, então, nós chegamos e acontece o seguinte, o presidente Hollande tinha estado muito simpático no 10 de junho, que foi o dia da abertura do Euro. Exatamente. No encontro da comunidade portuguesa, e dali saiu para a abertura. E nos discursos que fez, ele e eu, que fizemos, ele disse assim, era bonito chegarmos à final uns contra os outros. Eu disse a mesma coisa, mas se me pergunta que se eu estava convencido que isso ia acontecer exatamente assim, eu desejava, mas é uma coincidência enorme, vir a suceder. Sucedeu. Pronto, lá estávamos no dia da final. Ele, para além de ter aquilo que os franceses têm de uma maneira geral, que é uma autoestima apreciável, que nós nem sempre, e mal, temos, já se achava vencedor, obviamente, do Euro. E tinha convidado vários chefes de Estado estrangeiros, ou personalidades. Lá estava o Presidente da África do Sul, estava o Presidente do Parlamento Europeu, estava o Príncipe Alberto Mónaco, estava sei lá quem mais. Tudo para mostrar a vitória francesa, não é? Tudo na expectativa de ganhar. O presidente do patinho feio, quer dizer, que ia lá para fazer a festa da França. Exato. É que eu costumo dizer, fazer de cabeçudo. Um bocadinho, no carnaval, fazer de cabeçudo. Sim, eu não direi tanto, sim, mais ou menos. Mais ou menos. Ainda talvez um pouco pior do que isso, porque patinho feio é pior que isso. Bom, e então chegamos lá, tudo muito eufórico, bem disposto, muito simpático, ele era de facto encantador. Bom, fica no meio o Presidente da UEFA, que não se pode dizer por quem torcia, mas muito simpático, muito patriota. Dava à direita ao Presidente francês, que dava à direita ao Primeiro-Ministro francês, e eu estava à esquerda, e depois o Primeiro-Ministro estava à esquerda. Muito bem. E aí serão quanto? Acho que pelo meio entre mim e o Primeiro-Ministro estava o Presidente da FIFA. Da FIFA, Gianni Infantino. Eu, Infantino. Muito bem. Tinha acabado de ser eleito. Exatamente. E que também era, mais ou menos, patriota, sim, embora nenhum deles pudesse. Exato. Ser. O povo francês em gala, não é? Aquilo lá vai correndo, com o Presidente francês muito bem disposto, mas não corre tão bem como esperaria. Sim. Começa a ficar muito nervoso, muito impaciente, muito impaciente. Eu, só a ver se o tempo corria. Corria para haver um milagre. Claro. Porque correndo eles não metiam. Claro. Não metendo eles, podia ser que nós pudéssemos meter. Ou que fôssemos para o prolongamento. Ou que houvesse penalti. Bom, apesar de tudo, é mais paritário. Pensava eu. Pior, o Cristiano lesiona-se, não é? E nessa altura, num gesto de diplomacia, o presidente francês diz: bom, é desagradável, isto de facto foi demais, foi o grande. E eu a conter-me para não dizer quão demais aquilo tinha sido. Mas eu contei, bom, acontece, mas realmente é muito desagradável, o presidente. O pai é que não vá a Portugal, muito não é? bem educado. Bom, só que no intervalo, já o presidente francês estava nervoso, porque achava que era óbvio que seriam 3-0, 3-1, não é? E para não haver um gol que é para a amostra, não estava bem. Chega-se à segunda parte. Na parte nós lá vamos, e de repente há aquele verdadeiro milagre. O Éder tem a inspiração da vida dele. E a bola ainda por cima vai lentinha, lenta. Parecia que era um pontapé na relva, mas não. Mas na bola. Eu sou Presidente, podia ser a morte lenta deles, era a morte lenta deles. Era a morte lenta deles. E entra. E quando entra... Bom,
aquilo foi, sabe o que é, de repente, aquele tipo de sonho que se tem na vida, mas que se acha que é impossível ver a concretizar, Não vai acontecer nunca, não é? E eu gosto de baixar expectativas, não vai acontecer, tá bom. Aconteceu. Portanto, Hollande começa a perder a sua boa disposição e a ficar prostrado, abatido. O público francês olha para a tribuna, e ele ainda cima estava nas sondagens muito em baixo, estava meio com 9 ou 10%. Sim. Bom, mas vagamente ainda estava a ver o que é que podia dar. Bom, e depois nós era sofrermos aqueles minutos. Aqueles 10 minutos que é uma faltavam, coisa um pouco estúpida. É certo que eu acredito na vida eterna, sou católico, acredito na vida eterna, mas apesar de tudo gosto muito desta vida e gosto de prolongar esta vida o máximo possível. E ali ao contrário. E o único sítio onde nós não pensamos nisso é no futebol. Porque quando estamos aflitos queremos que acabe. Estupidez, caminhamos mais rapidamente para a nossa morte. É uma estupidez. Bom, mas pensamos no melhor resultado. O que acontece é que, aí senão quando ganhamos. Bom, o presidente francês estava... Ficou, sabe o que é assim, de repente, caiu e ficou sentado, sem saber o que fazer. O primeiro-ministro francês, que é um homem muito racional, estava profundamente comovido. O primeiro-ministro português é eufórico, eu também bastante, mas a tentar controlar o frio. À entrega do troféu, da taça, e depois passa aos jogadores. O povo francês olha para o presidente francês com cara de... Olha, se pensa que vai ser uma candidata a alguma coisa, tire daí a cabeça. Foi ali o fim. Foi já na certidão de óbito. Foi ali o fim, não é? Aquilo que se chama, já foste. E a verdade é que ele não se recandidatou. Mas ele tem um gesto grande, senhor. Eu vou dizer-lhes qual é. É que, de repente, nós não nos apetecia ir embora do estádio. Claro. Dormir lá, ficar lá. Bom, e disse-me... E nunca mais íamos embora, mas pelo protocolo, o anfitrião não pode sair antes do convidado sair. E eles não saíam porque nós não saíamos. Aí o primeiro-ministro português, não instantâneo, que veio ter comigo e disse: ó, presidente, eu tenho a impressão que eles estão ali muito abatidos e incomodados, querem ir para casa. Querem esquecer esta noite. E nós, não era melhor dizer-lhes que nós vamos indo ao balneário, vamos encontrar a equipa, vamos não sei quantos e tal, para eles irem. Eu fui dizer isso. Ele diz-me assim: olha, presidente, eu disse, isto acontece, podia ter sido um ou outro, mas enfim, não leva mal. Nós também tivemos a Grécia, não é? Nós também tivemos a Grécia, lá em Portugal, e tá bom. Bom, e ele diz assim: olha, presidente, teria sido uma das piores noites da minha vida, se não a pior, não fora ter sido Portugal a ganhar. Com a comunidade portuguesa que existe em França, foi quase uma pequena vitória francesa. Custou-lhe a dizer aquilo. Mas disse com grande elegância. Quer dizer, porque o que lhe apetecia dizer foi a pior noite da minha vida, ou ainda bem que me liberta, vou-me embora. Mas não, ainda teve aquela elegância de dizer, bom, foi uma pequena vitória quase nossa, tanto questão. Fui, aí finalmente, pude encontrar o meu neto, que tinha ido com a minha nora a assistir, mas eu, como gosto de separar a família e tal, não havia neto no filme, então fui para os Campos Elíseos, onde havia os nossos compatriotas, que nessa noite, um pouco fulos, porque como sabem... Sim, não acenderam a Torre Eiffel. Houve uma avaria na Torre Eiffel. Que estranho, uma avaria não é? na Torre Eiffel para não aparecer, ou não aparecendo as cores portuguesas. Mas foi uma noite gloriosa. Gloriosa. Muito bem. Presidente, deixe-me só fazer aqui, porque o António também completou 75 anos e nós temos aqui uma surpresa para ele. Gostava que o António abrisse essa caixa e mostrasse. Mas é um presente para ele ou para... Não, isto já é dele. Não, é dele. Isto é uma coisa dele para ele ver. E ele que nos contasse... O que é que isso será? Isto é... Está a perder aqui... Estou aqui a perder a minha pode ser. António, tire e mostre, por favor. Outra. Isto é melhor com os pés do que com as mãos. É, muito melhor. Ele a driblar. Lembra-se do António Simões? Eu às vezes irritava-me um bocadinho, eu vou dizer. Porque driblava-se a si próprio. Era tal o gozo que tinha com a bola. Ele era um mágico com a bola. Mágico porque num terreno muito pequeno conseguia
fintar vários adversários, mas depois não largava a bola. António, quer explicar o que é isto? Isto são duas estátuas, nós tivemos aqui a colaboração das filhas do António e fizemos-lhe aqui uma maldade. Não posso acreditar. Estas estátuas vieram do Japão. Comprei no Japão. E com as cores portuguesas? Isto é sensacional. Isto é 1970, exatamente. E tem uma história que ainda hoje, vamos pousar, António, já mostramos, se o Presidente quiser ver. Isto tem uma história, porque tem uma história também ligada ao... Tem uma história também ligada ao Benfica. Sim, eu vou explicar rapidamente isso. Quando pela primeira vez fui ao Japão, eu era capitão da equipa nessa altura e achei interessantíssimo, lindo, aquilo que era o cumprimento da seleção do Japão com a Vénia. Exatamente. Eu achei aquilo lindíssimo. Eu vou levar isto para Portugal. E falei com alguns companheiros, o Dr. Jorge, o Tony e outros, e disse, o que é que vocês acham se nós, a partir do momento que regressamos a Portugal, nós vamos cumprimentar os nossos sócios simpatizantes com a Vénia? Eu disse, boa ideia. Essa Vénia tem exatamente o nascimento em 1970, portanto, há 48 anos que ela existe, continua a fazer-se esse cumprimento hoje com a equipa e recentemente eu estive presente num programa onde estava o Luizão. O Luizão é o portador dos últimos anos com a Vénia, mas curiosamente o Sr. Presidente não sabia porquê. E eu expliquei-lhe naquele momento a razão de ser. A razão. E então ele dizia, Sócio, mas que boa ideia, eu gosto muito. Isto é engraçado, esta é a história destas estátuas que tem esta ligação sentimental de uma ideia que felizmente eu tive e que se mantém e que eu acho muito bonito que os jogadores o façam sem ser submissão. É o cumprimento elegante por parte dos jogadores. Cheia de categoria, de elevação. É esta a história. Mas agora sou eu a fazer uma pergunta. Qual foi o mais bonito gol da sua vida? Qual foi o gol da sua vida? Sr. Presidente, eu vou-lhe dizer, eu tenho algo comigo que eu não contei a ninguém. Está aqui dentro deste pequenino saquinho que ele trouxe, que tem a ver exatamente com a pergunta que me faz. Aí não combinámos. Não combinamos. E eu vou aproveitar neste momento muito especial para lhe oferecer uma camisola do Campeonato do Mundo de 1966. Eu aí tive histórias sobre isso. Foi que esta camisola é do jogo Portugal-Brasil em que eu fiz o golo de cabeça. É esse o golo mais marcante. Sabe que é o que toda a gente diz? Exatamente. Toda a gente diz, 100%, eu também achava, mas às vezes o que nós achamos não é o que o próprio acha. Claro. Foi o golo da sua vida. Eu acho que sim. O golo portanto, eu vou-lhe ter o prazer, vou-lhe oferecer esta camisola. Não vai fazer isso. Vou fazer isso. Não vai fazer isso. Vou. Não vai fazer isso. Eu tenho mais. Eu não deixo. Eu tenho mais. Tem mais? Tem. Então pronto. Então vai fazer. Eu tenho mais. Então vai fazer. E eu não posso de maneira nenhuma expressar com este meu gesto. Vou-lhe dar. Permita-me que diga, aqui está o nosso símbolo. Mas é uma ternura este tipo de camisola, porque é uma época. É uma época, já viu bem. É um jogo mítico que é uma camisola. Por cima da camisola. Exatamente. Os números são cozidos por cima. Exatamente. Ainda se emociona quando pensa naquele campeonato? Penso muito. De vez em quando, os malandros da televisão não mostram. É uma época marcante. Que, no fundo, representa aquilo que foi a recuperação de pôr Portugal no mapa do mundo, em que aquilo que o Sr. Presidente hoje faz ao povo português foi aquilo que a Seleção Nacional de 1966 trouxe para Portugal, o orgulho aos portugueses. Não, mas aí teve um mérito fundamental. É que Portugal era um país fechado. Exatamente. Por causa do regime. Exatamente. Por causa da situação completamente em África, marginalizado. Era um país marginalizado na comunidade internacional. Exatamente. E, de repente, os magriços transformam Portugal numa potência mundial. Numa potência mundial.
Foi. Bom, e ainda por cima, onde? Em Inglaterra. Sim, na Catedral do Futebol. Só que explico-me o seguinte, ainda hoje há de me explicar porque é que mudámos o sítio do jogo de acordo com a vontade da Inglaterra. Como é que nós aceitamos isso? Bom, sentemos-nos, escusamos estar sempre... Temos que acabar. Temos que acabar. Porquê? Muito rápido. Temos que acabar já. A sério? Já passou. Pois é, já são 25 minutos. Ora bem, 45 minutos. é especulativo. No entanto, o regulamento dizia que quem terminasse com mais pontos no grupo não era o que se tinha que se movimentar, que se tinha que se deslocar. Continuaria a jogar na região onde se encontrava. Nós estávamos, portanto, a jogar em Manchester e em Liverpool. Portanto, teríamos que jogar em Inglaterra e em Liverpool. Mas, claro, Portugal, tal como o Sr. Presidente disse, nós não tínhamos força, completamente marginalizados, levaram-nos para um Wembley que foi muito acomodativo. Eles impuseram a pressão daqueles estados. Hoje em dia seria impensável. Aliás, eu disse aqui há muito ligeiramente para terminar este tema, dizer o seguinte: é especulativo o que eu vou dizer, mas tendo em conta os jogadores suplentes que nós tínhamos, o Sporting tinha sido campeão nesse ano e tinha muitos jogadores nessa seleção. Se houvesse substituições nessa altura, eu tenho a convicção que poderíamos ter sido campeões do mundo, porque houve um desgaste enorme. Estes 6 jogadores, os 2 no meio campo e os 4 da frente, enfim... Sobretudo houve um jogo muito desgastante com a Coreia. Com a Coreia, exato. A recuperação. Porque partimos de muito de baixo, demos a volta, mas foi um desgaste monumental. Físico, porque mental. Toda a gente disse, foi o desgaste para o Eusébio, mas foi para toda a equipa. Para toda. Claro. E foi o jogo antes. Toda a equipa. E é o jogo 3, 4 dias antes, da Inglaterra. Exatamente. Foi. Senhor Presidente, muito obrigado por nos ter recebido na sua casa. Não temos tempo para mais, infelizmente. Mas eu tenho que dizer ao Sr. Presidente que Exato. Nós colocamos no final do programa, isto tem que ser mesmo muito rápido. Tem que ser uma pergunta. Qual é a pergunta? Não é a pergunta, é onde é que colocaria o Presidente, se fosse jogador de futebol, a jogar em campo? Qual a posição que eu lhe dava? A minha? Sim. Foi aquela que eu tive quando joguei futebol, que era médio esquerdo. Mas o António, eu era canhoto, mas o António tem outra ideia. Esquerdo. Pois, mas o António tem outra ideia. Eu tenho a ideia que o Sr. Presidente tinha que ser o pensador do jogo, o pensador da equipe. Está bem, mas o médio constrói muito jogo. Sim, mas eu acho que o Sr. Presidente podia jogar a qualquer lugar, com toda a sinceridade, com a capacidade que tem, que o dom que o Sr. Presidente tem para este país, é o dom para jogar a qualquer lugar no futebol. É que quando se tem dom, joga-se sempre e a equipa joga melhor quando esse dom está presente. Muito obrigado, Presidente. Não tenho palavras para agradecer. E nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos ter recebido. Para o ar, que é eu ser entrevistado por um ídolo que eu teria gostado de entrevistar ao longo de décadas. Então, mesmo para terminar, vou-lhe lembrar aqui uma coisa muito rápida. Muito Pedro, rápido, então. Permite. Em 1973, nasceu o Expresso. Janeiro de 1973. Exatamente. O Sr. Presidente pertencia aos quadros do jornal e fundador do jornal. Sim. Exatamente. Eu escrevi nesse jornal. Doutor Pinto Balsemão, eu tinha uma coluna que se chamava... Mas eu não me lembro. Então não me lembro. Depois de extrema-esquerda, correram comigo, teve-se pôr para a esquerda na altura. Não me lembro. Fazemos parte de uma pequena família do Expresso. Sim. Sr. Presidente. Olha, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado por nos ter recebido. Foi um prazer. Foi uma enorme. honra para mim. Muito obrigado. Bom Natal. Muito obrigado. Bom Natal. Obrigadíssimo. E terminamos desta forma o especial Natal da Cultura Tática. Daqui a 15 dias, como sempre, teremos mais convidados. Provavelmente não tão ilustres como o Presidente da República, mas teremos outros certamente interessantes. Muito obrigado mais uma vez o Presidente por nos ter recebido. Fique bem, fique com a Sport TV. Muito obrigado. Muito obrigado.